Bom dia, na paz do Senhor. Estamos aqui continuando na nossa leitura e comentário da Bíblia em ordem cronológica. E hoje nós vamos para Ezequiel, capítulo 35. Ezequiel 35 faz parte, então, da terceira e última subdivisão do livro de Ezequiel. Nós costumamos dividir o livro de Ezequiel em 3 partes. E essa terceira parte, então, vai do capítulo 33, na verdade, até o 48. E essa terceira parte, ela é, então, mais escatológica. Até alguns pontos que já aconteceram, que se referem à história em desenvolvimento, mas essa terceira parte do livro é bem mais escatológico do que histórico. E precisamos, então, ter ciência disso para poder ler e aproveitar melhor. Tem muita promessa de Deus aqui nessa terceira parte do livro de Ezequiel. No capítulo 34, nós vimos então sobre o grande rebanho de Deus e Deus como pastor que cuida desse grande rebanho. E Deus fala que Ele corrige, Ele cuida das suas ovelhas e Ele também afasta os inimigos. Ele livra as ovelhas dos pastores maus, dos pastores ruins. E Ele chama os pastores, esses pastores maus, de pastores infiéis, porque apenas pegam aquilo que querem para si mesmos e não se preocupam com a ovelha. Então eles pegam a lã da ovelha, pegam a gordura, pegam aquilo que interessa e não cuidam, na verdade, ali das ovelhas. E aí Deus fala: eu sou o pastor que cuida. Eu sou o bom pastor, eu sou o que cuida. E aqui no capítulo 35, então, esse capítulo 35, ele é profetizado, ele acontece em sequência de tempo do 34, então ali no mesmo ano. E o capítulo 35 é uma profecia contra os inimigos do povo de Deus. Então é o juízo de Deus. Aqui fala a profecia contra o Monte Seir. E eu tenho falado de Edom, da cidade dos Edomitas, que é a cidade de Petra, ali na Jordânia. Então, se Petra, hoje, é a cidade dos Edomitas, então esse Monte Seir é toda aquela região ali da Jordânia, que envolve uma cadeia de montanhas ali, que Petra é apenas uma dessas montanhas. Mas tem todo um conjunto de montanhas ali. E parece que é distante, mas não é. É muito próximo de Jerusalém. Bom, já vamos falar mais sobre isso. Vamos então ler, é um capítulo curtinho, vamos ler aqui alguns versículos. Então Ezequiel no cativeiro, lá no cativeiro, e aqui Ezequiel já estava aí por volta dos seus 40 a 41 anos, já tinha passado uns 12 anos aí já no cativeiro, 10 a 12 anos no cativeiro. E aí Deus fala com ele, vira o teu rosto contra o Monte Seir e profetiza contra ele. Então o Monte Seir se refere a Edom. Nós já vimos outras profecias referentes a Edom e vimos que Deus fala que vai destruir os edomitas. E Deus destrói, aniquila os edomitas. Não tem descendentes hoje que se pode dizer este é o povo de Edom. Mas, depois de Ezequiel em diante, sempre quando nós virmos ou lermos sobre o povo de Edom, aí já não é, ou sobre o Monte Seir, já não é a descendência de sangue, vamos dizer assim, física, mas a representação espiritual dos inimigos do povo de Deus. Então, depois de Ezequiel, tudo que nós lermos a respeito de Edom ou sobre o Monte Seir é uma representação espiritual dos inimigos do povo de Deus. Veja, os edomitas, como descendentes de Esaú, embora Esaú e Jacó, lá em Gênesis, tenham se encontrado e ali se perdoado, a descendência nunca
teve paz com Israel, a descendência de Esaú, os edomitas. Eles sempre tiveram raiva, sempre tiveram inveja, sempre trataram muito mal, sempre que puderam prejudicar. A história extrabíblica conta que quando teve a queda de Jerusalém, os edomitas poderiam ter abrigado até alguns judeus pela proximidade da terra, mas eles não ajudaram em nada, muito pelo contrário, zombaram e escarneceram do povo de Judá que estava morrendo ali pela espada da Babilônia. Então junta tudo isso nesse contexto e aí vem o juízo de Deus. Deus julga tudo isso. O Monte Seir fica a cerca aí de 250, 280 quilômetros de Jerusalém de carro, ou seja, pela estrada oficial fica a 280 quilômetros. Não é longe, gente, é perto, são 3 horas de carro. Claro que não tinha carro na época, mas também não era essa mesma estrada. Então vamos considerar aí que uma tarde de caminhada, uma tarde, né, de cavalo, ou aqui já tinha carros, não como os de hoje, mas já tinha talvez um dia, 2 de viagem, mas era muito próximo, né? 280 quilômetros não é uma distância longa. Olha só o que Deus fala aqui, olha o 3, e diz-lhes, né? Então Ezequiel, diga para o povo do Monte Seir: eis que eu estou contra ti ao Monte Seir, e a minha mão estenderei contra ti, e te converterei em desolação e em espanto. Versículo 4: as tuas cidades assolarei, e tu serás desolada, e saberás que eu sou o Senhor, porquanto guardaste ódio perpétuo. Versículo 5. Então aquilo que eu falei, a descendência toda de Esaú tinha raiva, tinha ódio do povo de Israel. E derramaste o sangue dos filhos de Israel pela força da espada no tempo da sua calamidade, no tempo em que a sua iniquidade chegou ao fim. Que foi exatamente, né, no dia que a Babilônia entrou em Jerusalém. Eles poderiam ter socorrido muitos judeus, mas eles não fizeram isso. Eles negaram ajuda. É como que a pessoa tivesse batido na porta de casa e a gente nega ajuda. A gente não dá o copo de água que a pessoa está pedindo. É nesse sentido. Por isso vivo eu, diz o Senhor Deus, que para sangue te prepararei, e o sangue te perseguirá, visto que não aborreceste o sangue te perseguirá. Versículo 7: e farei do Monte Seir um assolamento extremo, e exterminarei dele o que passa por ele e o que volta por ele. Hoje toda essa região é deserta e alguns pontos turísticos, como a cidade de Petra, mas isso aqui se cumpriu. E eu encherei os seus montes com seus mortos. Versículo 8. Em tuas colinas, em teus vales, em todos os teus rios cairão os trespassados à espada. E eu te porei em desolações perpétuas, e as tuas cidades nunca mais serão habitadas. E sabereis assim que eu sou o Senhor Deus. Porquanto disseste: as 2 nações e as 2 terras serão minhas. Que 2 nações? Nação, o reino do norte e o reino do sul. E aí Edom fala, né? Eu vou tomar para mim o reino do norte e o reino do sul. Então, os descendentes de Esaú sempre quiseram as coisas de Israel. Sempre invejaram as coisas de Israel. Versículo 10, né? Deus fala para Edom: você sempre invejou e quis para você as 2 nações, o reino do norte e o reino do sul. Você sempre quis essas terras e agora eu vou te destruir por causa disso. Quem hoje quer as terras de Israel? Os árabes e os palestinos. Portanto, vivo eu, diz o Senhor Deus, que farei conforme a tua ira e conforme a tua inveja de que usaste no teu ódio contra eles, e me farei conhecido entre eles quando te julgar. E saberás que eu, o Senhor, ouvi todas as tuas blasfêmias que proferiste contra os montes de Israel, dizendo: destruídos estão, a nós nos foram entregues para que os devoremos. Vós vos engrandecestes contra mim com a vossa boca e multiplicastes contra mim as vossas palavras.
Assim diz o Senhor Deus, enquanto se alegra toda a terra, eu te farei uma desolação. Como te alegraste sobre a herança da casa de Israel, porque foi assolada, assim te farei a ti, assolado serás ao monte Seir, e todo o Edom, sim, todo ele, e saberão que eu sou o Senhor. E aí Deus, então, usa Ezequiel para profetizar, fala com ele essa profecia, e nós vamos ver que isso acontece, então, depois. Essa profecia do 35. Então, veja, essa terceira parte do livro de Ezequiel, ela sempre vai ter duas conotações. Uma histórica, e algumas coisas históricas já aconteceram e outras estão acontecendo. E também essa outra conotação escatológica. Então, veja, a destruição de Edom, a destruição do Monte Seir, aqui do capítulo 35, ela já aconteceu de forma histórica. De forma espiritual, ainda não. O Monte Seir, os edomitas hoje, eles não existem como povo, já foram destruídos, mas espiritualmente eles representam os inimigos do povo de Deus. E aí, Deus ainda não destruiu os inimigos do povo de Deus. Isso irá acontecer. Então, essa parte espiritual é evento escatológico, evento futuro. Vamos lá, então, para o capítulo 36. Capítulo 36, ele acontece em continuidade no mesmo ano aí do 34 e do 35. E enquanto que no 35 a profecia foi contra os inimigos de Deus diretamente para Edom, diretamente para o Monte Seir, aqui no 36 Deus continua falando que julgará os inimigos de Israel, mas aqui nós temos algo um pouco diferente do 35, não é só um povo, como está no 35, mas aqui já é os inimigos de uma forma mais geral. Embora cite aqui algumas coisas específicas em relação aos inimigos de Deus. Versículo 1. E tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel e diz, ouvi a palavra do Senhor, montes de Israel. Então, assim, dá uma olhadinha na sua Bíblia, se o capítulo 36 está grudadinho ali com o 35, ou você tem algum subtítulo separando. O que acontece? Do versículo 1 até o 15, ele é como que uma continuidade da profecia do 35. E aí depois, do 16 em diante, uma outra parte, né? Uma outra profecia que continua então com o capítulo 37, tá bom? Então, só para a gente entender um pouquinho a leitura de hoje, o 35 e o 36, até o versículo 15 do 36 é uma parte, do versículo 16 do 36 e o 37 é outra parte. Versículo 2, porquanto o inimigo disse contra vós, né, aquele riso de zombaria, aquele ha-ha de zombaria, até as alturas eternas serão nossa herança. Então os inimigos já querendo tomar posse das terras ali de Israel. E aí Deus fala com Ezequiel, portanto, profetiza, assim diz o Senhor Deus, porquanto vos assolaram e devoraram em redor, para que fossem feitos herança do resto das nações, andastes em lábios paroleiros e na infâmia do povo. O que está acontecendo? O que é esse versículo 3? É os inimigos falando, Deus não protegeu o seu povo, Deus não cuidou do seu povo foi destruído, foi levado cativo e Deus não cuidou. Assolaram, devoraram, andastes em lábios paroleiros. Versículo 3, vamos abrir aqui. Esse capítulo de Ezequiel, essa parte de Ezequiel aqui, ela tem essa divisão. Vamos ver aqui em outra versão. O 36 e o 3. Portanto, profetiza e diz assim, diz o Senhor Jeová, visto que vos assolaram e devoraram em redor, para que ficasses feitos herança do resto das nações, e andais em lábios paroleiros, e na infâmia do povo. Veja então aí no versículo 3, se eu citar essa palavra também, paroleiros. O que é esse paroleiros? É de zombaria.
é de falar as coisas com duplo sentido para zombar e fazer piada, tá? Vamos continuar aqui então nesse capítulo 36. Vamos aqui o versículo 4. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: aos montes e às colinas, aos rios e aos vales, aos lugares assolados e solitários. Isso de Israel depois da destruição pelo exército da Babilônia. As cidades amparadas que se tornaram em rapina e em escárnio, ou seja, em zombaria, para o restante dos gentios que lhe estão ao redor. Por isso, assim diz o Senhor Deus: certamente no fogo do meu zelo falei contra o resto dos gentios e contra o Edom, que nós já acabamos de ler no 35, que se apropriaram da minha terra, com toda a alegria do seu coração e com desprezo de alma, para a lançarem a rapina. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel e diz aos montes e às colinas, aos rios e aos vales: eis que em meu zelo e em meu furor falei, versículo 6, porquanto levaste sobre vós o opróbrio dos gentios. Aí no 7 continua: eu levantei a minha mão para que os gentios que estão ao redor de vós levem o seu opróbrio sobre si. Mas vós, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, porque estão prestes a vir. Porque eis que eu estou convosco, e me voltarei para vós, e sereis lavrados e semeados. Enquanto que no 35 Deus fala: eu estou contra Edom, aqui no 9 a gente lê: eu estou convosco. É Deus falando para Israel: eu estou convosco. E essa é a maior promessa que nós temos: Deus conosco. A presença, a companhia de Deus. Olha o versículo 11. Versículo 10: e multiplicareis homens sobre vós, a toda a casa de Israel, a toda ela, e as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. Multiplicarei homens e animais sobre vós, e eles se multiplicarão e frutificarão, e vos farei habitar como antes, e farei vosso estado melhor do que nos vossos princípios, e saberão que eu sou o Senhor. Então, esse versículo, o 9 é contínuo, o 10 e o 11, ele está acontecendo. Ele tem essa questão histórica de quando Israel voltou do cativeiro, que aqui já está mais próximo. Ele tem essa questão histórica que se desenvolveu e está se desenvolvendo até hoje, em 1948, com a criação da nação de Israel, mas ainda não aconteceu de forma plena. Todas as terras de Israel ainda não pertencem a Israel. Ainda tem árabe lá, ainda tem a Palestina lá, ainda tem muita gente ocupando terras de Israel, e essas terras não pertencem à nação de Israel hoje. E isso só vai acontecer 100% de forma plena na era do reino, né? Quando Jesus vier para reinar. Então tem essa conotação histórica e tem a escatológica. E assim vai também o 12, o 13, o 14 e o 15, que fala então dessa restauração de Israel. Olha o versículo 15: e farei que nunca mais se ouça em ti a afronta dos gentios, e não levarás mais sobre ti o opróbrio dos povos, nem mais farás tropeçar o teu povo, diz o Senhor. Então isso ainda não aconteceu, tá? Ainda se fala de Israel, eles ainda são afrontados, ainda sofrem guerras e perseguições. Então isso, versículo 15, não aconteceu de forma nenhuma ainda. E aí nós vamos aqui para a parte do 16 em diante. E do 16 em diante, ele vai continuar então no 37. E o 37 é um capítulo bem conhecido. Versículo 16: e veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com seus caminhos e com suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua separação. Tal era o caminho diante de mim.
Então, Israel, quando habitava na sua terra. Por que Deus está falando assim? Porque agora, no momento dessa profecia, eles não estão em Israel. Eles estão no cativeiro e uma parte fugiu para o Egito. Então, eles não estão lá em Israel, lá em Judá, em Jerusalém. Então, Deus fala, quando eles habitavam aqui, na sua terra, eles pecaram de tal forma que as suas ações, o seu comportamento era como imundícia de mulher. Que é essa imundícia? Quando nós encontramos essa palavra imundície, aqui, lá em Isaías, a gente encontra também, comparando os nossos pecados com a imundície de uma mulher, é exatamente os paninhos usados na menstruação. Então, essa sujeira que fica ali, essa situação desses paninhos, era como Deus via as ações do povo dele quando habitavam em Jerusalém antes do cativeiro. A gente tem uma ideia de como Deus vê o pecado. Não dá para aproveitar nada. É imundícia, é sujeira, é resto de coisa. E derramei o meu furor sobre eles, versículo 18, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos com que a contaminaram. E os espalhei entre os gentios, versículo 19. E chegando as nações para onde foram, então quando chegaram, no cativeiro, profanaram o meu santo nome. Porque se diziam eles, estes são o povo do Senhor e saíram da sua terra. Então, olha como é grave isso. Deus fala assim, versículo 17. Quando o meu povo estava na sua terra, lá em Judá, eles pecaram de tal forma que as ações deles, o comportamento, o estilo de vida, era como os paninhos de menstruação de uma mulher. Mas olha só, quando eu os espalhei entre as nações, então quando eu permiti o juízo, quando eu permiti o cativeiro, eles chegaram nas nações, eles chegaram ali para onde eles foram espalhados e profanaram novamente o meu nome. Por quê? Porque ao chegar lá, eles se tornaram motivo para os outros povos dizerem assim, olha lá, Deus não guardou o seu próprio povo. Então, eles ainda profanaram o nome do Senhor. Isso fala de testemunho. Nós somos conhecidos como o povo do Senhor? Onde a gente chega, nós somos conhecidos como bênção ou como vergonha? Isso fala de testemunho diretamente. Isso fala de testemunho de uma forma muito séria. Quando nós chegamos no lugar e as pessoas não nos veem como bênção, elas não estão falando mal de nós, embora muitas vezes nós tomamos aquilo como pessoal, mas nós precisamos ver além. Deus vê como. Se eu falo que eu sou servo de Deus e alguém vai falar mal de mim, dizendo que eu não sou, claro que a pessoa está falando de mim, mas está falando mal de Deus. E eu sou responsável por isso, por envergonhar o nome de Deus. Olha o versículo 21. Mas eu os poupei por amor ao meu santo nome, que a casa de Israel havia profanado entre as nações para onde for. Então Deus vai restaurar o povo de Israel, o seu povo, não por causa do bem ou de algo bom que o povo fez, mas por causa do bem do próprio Deus. É sério, eu só posso dizer isso, não tem o que falar. Nós precisamos parar e olhar se nós realmente estamos refletindo a luz de Cristo. Versículo 22 em diante. Portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por vosso respeito que eu faço isso, ó casa de Israel, mas por causa do meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. Santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanastes no meio deles, e as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado em vós aos seus olhos. Pois eu vos tirarei dentre os gentios e vos recolherei de todas as nações e vos trarei para a vossa própria terra. Sabemos que esse versículo não se cumpriu até hoje, não de forma plena, ele está se cumprindo. Desde que o povo voltou do cativeiro, está se cumprindo. Mas como eu acabei de falar, ainda não se cumpriu,
plenamente. Israel já é uma nação de novo desde 1948, mas ainda não tem todos os limites de terra que Deus falou para Abraão, depois Deus mostrou para Moisés. As tribos não estão todas reunidas ainda, falta bastante coisa, mas quando Deus determinar que chegou a hora, é no estalar de dedos. As coisas estão muito próximas de alcançar a plenitude disso aqui tudo, mas hoje ainda não aconteceu. Então, tem parte histórica aqui, mas também tem essa conotação de evento escatológico. Versículo 26. Veja lá com Jeremias, Deus falou que estava levando o povo para o cativeiro, para quebrar o coração de pedra e transformar no coração de carne. E aqui o 26 volta a isso. Também vos darei um novo coração e porei um espírito novo dentro de vós e tirarei da vossa carne um coração de pedra e vos darei um coração de carne. Isso fala então de novo nascimento. Quando nós passamos pela cruz, quando nós passamos por Jesus, quando nós escolhemos servir a Jesus, nós iniciamos então essa jornada do Espírito Santo quebrar esse coração de pedra e transformar no coração de carne. Olha o versículo 27, que maravilhoso. Porei também o meu espírito dentro de vós e farei que andeis os meus estatutos e guardeis as minhas leis e as observeis. E sabemos lá no Novo Testamento, Paulo fala sobre isso. Nós somos o templo do Espírito Santo, justamente cumprindo esse versículo 27, do Espírito Santo em nós, habitando em nós. E ele habitando, né? Deus fala aqui, dentro de vós farei que andeis nos meus estatutos e guardeis as minhas leis. Então o Espírito Santo nos ajuda a andar na lei do Senhor, a guardar, a cumprir, a observar. O Espírito Santo em nós é promessa de Jesus lá de João 14. Jesus fala, né? Eu vou, mas eu vos deixarei o bom Consolador, o Auxiliador, aquele que estará com vocês até o dia em que eu vier te buscar, em que eu vier buscar vocês. Versículo 28. E habitareis na terra que dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus, e vos livrarei de todas as vossas indícias, e chamarei o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Isso aqui ainda não aconteceu, tá? O versículo 28, né? O 29. Tem, claro, uma conotação histórica que já aconteceu, mas está em andamento. Só vai se tornar pleno quando Jesus vier para reinar. Versículo 32. Não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Notório-vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos pelos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus, versículo 33. No dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, farei também com que sejam habitadas as cidades e os lugares assolados sejam edificados. E a terra assolada será lavrada, em vez de permanecer assolada aos olhos de todos os que passavam. Versículo 34. E a terra assolada será lavrada. Jerusalém já foi atacada 52 vezes. 52 vezes em guerras. E ficou por muito tempo, aí cerca de 1900, 2000 anos, assolada. Quase que não se ergue. Teve esse cativeiro de 70 anos, o povo voltou para cá, reconstruiu Jerusalém, nós vamos ver isso em Esdras e Neemias. E depois que Jesus veio, morreu e ressuscitou por nós, no ano 70, Jerusalém foi destruída de novo. E do ano 70 até 1948, Israel não conseguiu mais se erguer de uma forma de dizer se ergueu mesmo. Foram tempos muito difíceis, foram séculos onde Israel apenas ficava ali semi-habitada, com muita dificuldade. E somente em 1948 que eles conquistaram o direito de ser chamado de nação de novo e foi criada então a nação de Israel em 1948. Pensam, né, que é uma terra, que é um lugar que já passou por muita coisa,
Ao versículo 35. E dirão, essa terra assolada ficou como o jardim do Éden, e as cidades desertas, assoladas e arruinadas estão fortalecidas e habitadas. Então os gentios que foram deixados ao redor de você saberão que eu, o Senhor, edifiquei as cidades derrubadas e plantei as que estavam assoladas. Eu, o Senhor, o disse, e eu o farei. E isso é maravilhoso, servir esse Deus que fala e que cumpre. Olha só, versículo 38, como o rebanho santificado, como o rebanho de Jerusalém nas suas festas solenes, assim as cidades desertas ficarão cheias de famílias, e saberão que eu sou o Senhor. Então ainda é evento escatológico aqui. E aí nós vamos para o famoso capítulo 37 de Ezequiel, e todo mundo já ouviu falar, pelo menos uma vez, do Vale de Ossos Secos, que está aqui em Ezequiel 37, e como nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica e estamos situando as coisas na linha do tempo, eu pergunto, para você, o capítulo 37, ele aconteceu de fato? No capítulo 36, Deus fala da restauração de Israel como nação, de uma forma muito clara, e Deus fala da questão física dessa restauração de Israel. Deus fala, as cidades que foram destruídas serão reconstruídas, as terras que estão desertas serão novamente habitadas, serão plantadas, serão usadas de novo. Então é uma restauração, falamos de uma restauração física, real, casas serão construídas, cidades serão edificadas. O capítulo 36, ele fala de físico, de material. Deus fala, vou reconstruir as cidades serão habitadas. Isso é físico, isso é real. E isso ainda não aconteceu de forma plena. Tem muitas regiões em Israel ainda que não foram reconstruídas. Tem muita coisa lá ainda para acontecer. Tem partes de terra muito grandes que ainda não foram devolvidas para Israel e é motivo de conflito até hoje. Só olhar, Palestina, aquela parte toda da Palestina é uma dessas partes. Tem muitas terras ainda lá que biblicamente são para Israel, mas ainda não estão com Israel. Então o 36 fala dessa restauração física, de construção mesmo. O 37 é uma restauração espiritual. Mas como assim, Janaína? Não vai acontecer? Deus não vai... Vamos ver o 37? E o 37, ele tem então duas conotações espirituais. Uma, de restaurar o povo de Israel como nação espiritual, como povo de Deus, espiritualmente falando. E a outra conotação é exatamente para nós. Nós somos adotados por Deus. Somos filhos de Deus. Então essa restauração também é espiritual para aqueles que não pertencem ao povo de Israel, mas que por adoção podem pertencer ao povo de Deus. Física e espiritual. Mas o físico está mais voltado no capítulo 36. Aqui no 37 nós vamos ver que é mais espiritual do que físico. Por isso que eu disse lá no 36, no versículo 16 em diante, ele pertence à mesma profecia, ao mesmo tempo do 37. Porque aí do 36, do versículo 16 até aqui no 38, ele vai tratar da parte física, dessa etapa física. E do 37, do 1 até o 14, é então essa restauração espiritual. E é maravilhoso de ver que com uma palavra Deus faz todas as coisas. Inclusive reconstrói uma nação. Reconstrói uma nação. A chave, o ponto para entender o 37, para a gente captar melhor, é o versículo 1. Dá uma olhadinha na sua Bíblia. Do 33 em diante, até o 48, é uma parte de Ezequiel que vai ser tudo com duas conotações, física e espiritual. Ou, como eu falo, histórica e escatológica. Histórica e escatológica, esse físico e espiritual.
poucas exceções aqui do 33 ao 48, que vai ser só um ponto, ou só histórico, ou só escatológico. Mas, em grande maioria, essa terceira parte aqui de Ezequiel é física e espiritual. Olha só o versículo então. E a mão do Senhor veio sobre mim, e me levou no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Esse versículo 1 é essencial para entender. Então veja, lá na primeira parte de Ezequiel, até o capítulo 12, Deus mostra as coisas para Ezequiel em visões. Então Ezequiel tem visões que, assim como Isaías, são visões muito reais, que para o profeta é como se estivesse acontecendo ali na frente dele, de tão real que é. Ele descreve com detalhes. Lá no 12 acaba essa parte de visões e vem então as profecias, Deus falando com Ezequiel diretamente. E ele profetiza. Aqui no 37, então, Deus volta a mostrar para Ezequiel uma visão que tinha parado lá no 12. Eu vou, inclusive, pedir para o meu marido gravar, vou sugerir a ele que grave. Ele tem um estudo só sobre aqui Ezequiel 37, onde ele fez um cálculo de quantos ossos, de quantas pessoas tinham aqui. Porque nesse vale, Ezequiel vê o equivalente a um exército de pessoas. Os ossos aqui compõem um exército. E falamos, né, o exército de Deus, como um exército aqui de tantos ossos. E não estava como que fosse um cemitério, cada osso ali junto dos seus outros ossos formando um corpo. Estavam espalhados. Então, quando Deus fala aqui que os ossos se juntam, pensa que está lá o osso lá no fundo, que se junta com outro osso daqui para formar o corpo de novo. É o sobrenatural. Versículo 2. E fez-me andar ao redor deles, e eis que eram muitíssimos sobre a face do vale, e eis que estavam muitíssimos secos. Me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu o sabes. Ou seja, no esforço humano não tem como, somente no poder de Deus. E aí Deus fala no 4, profetiza, diz aos ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Versículo 5, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que eu farei entrar o fôlego em vós e viverei. Versículo 6, e porei nervos sobre vós e farei crescer sobre vós carne, e os cobrirei de pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e saberão que eu sou o Senhor. Pense, Ezequiel, vendo isso em visão, deve ter sido assim, de muito temor. É assombroso imaginar isso, imagina ver como ele viu. Então profetizei como me foi ordenado. Versículo 7, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, como que, ossos mexendo. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso, para formar novamente, então, o esqueleto ali da pessoa. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e a carne cresceu, e a pele se estendeu por cima deles, mas não havia neles espírito. E isso aponta também já para uma nação sendo criada, que em 1948, mas aqui Ezequiel fala, o corpo estava feito, então os ossos se juntaram, cresceu carne, tiveram os nervos, a pele cresceu por cima, mas não tinha espírito. Ou seja, era só algo ali, material, físico, não tinha espírito ainda. E hoje nós vemos, então, muito a nação de Israel assim. Foi criada, ela existe, mas ela ainda não é uma nação espiritual, como Deus fala que vai tornar, que vai restaurar esse ponto. E aí o versículo 9, e ele me disse ainda, profetiza ao Espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, Espírito vem dos 4 ventos, e assopra sobre esses mortos, para que vivam.
E profetizei como ele me tinha ordenado, e então entrou o Espírito neles, e viveram, e se puseram sobre os seus pés, um exército grande em extremo. Eu acabei de falar ali no 36, que por mais de 2000 anos, Israel ficou ali padecendo, não era nada. E em 48 que eles voltaram então a ser uma nação. Então Deus mostra, né, essa visão para Ezequiel. E visão então, pronto. Né, já vimos ali, é algo forte para Ezequiel. Então, de uma forma direta, aqui essa visão de Ezequiel se refere à casa de Israel, que Deus vai restaurar, ressuscitar, reunir de novo. De forma material, vamos dizer assim, física, já chegou aqui no 9, né? Embora não de forma plena ainda, mas de forma parcial já chegou até aqui no 9. Agora, como nação espiritual, Israel ainda não. Isso vai acontecer somente quando Jesus vier reinar. Então nós precisamos ter, né, ciência disso. Não aconteceu de forma física o 37. Deus não foi num vale de ossos secos e fez ali crescer e ressuscitar. Isso foi uma visão, ou seja, é algo simbólico que Deus vai trabalhando e fazendo acontecer, de acordo, né, tudo ali dentro do seu plano. Aí aqui, ó, o 11, Deus vai explicar para Ezequiel. E disse-me então, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abriguei as vossas sepulturas, ó povo meu, e vos farei sair das vossas sepulturas, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando abrir as vossas sepulturas e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. Então isso aqui só vai acontecer de forma plena, então, quando Jesus vier para reinar. E porei, versículo 14, o meu espírito em vós e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto e eu fiz, diz o Senhor. E aí do versículo 15 até o versículo 28, Deus então vai falar para Ezequiel tomar ali 2 pedaços de madeira, um vai simbolizar o reino do norte, outro o reino do sul, e Deus fala, junta, né? Junta. Ou seja, Deus não vai restaurar só uma parte do seu povo, só o reino do sul, por exemplo, mas Deus vai restaurar o seu povo, representado aqui nessa época pelos 2 reinos, mas Deus não vai restaurar de forma separada, Deus vai unificar novamente. Então aqui do versículo 15 até o 28 é uma segunda profecia, ela não faz parte dessa que fala dos ossos secos. Filho do homem, toma agora um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá, e pelos filhos de Israel, seus companheiros. Toma depois outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vaga de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta-os um ao outro, para que sejam um somente, e serão uma só vara na tua mão. E quando te perguntarem os filhos do teu povo, dizendo, não nos declararás o que significam essas coisas? Veja, né? O povo estava lá e pergunta para Ezequiel isso. E aí, Deus fala para ele dizer, eis que eu tomarei a vara de José, que está na mão de Efraim, e as tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e serão uma só na minha mão. E os pedaços de madeira sobre os quais escreveste estarão na tua mão perante os olhos deles. Então isso tem essa conotação material que nós temos visto aqui nessa passagem e tem espiritual. Hoje, o que tem em Israel, que foi criado em 48, não é o povo de Israel de uma forma completa. Quem está lá no Telegram tem visto lá os vídeos que a gente passou já faz uns 2 ou 3 meses sobre o retorno das tribos de Israel. Está acontecendo, mas ainda não aconteceu de forma plena. Olha o versículo 22. E farei deles uma nação na terra, ou seja, uma só nação,
Não vai mais ter reino dividido, não vai mais ter reino do sul, reino do norte. Nem mais se contaminarão, né? E farei deles uma nação na terra, o versículo 22. E um rei será rei de todos. E nunca mais serão duas nações, nem nunca mais serão divididos em dois reinos. Nem mais se contaminarão com os seus ídolos. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Versículo 24. E o meu servo Davi, não é Davi, aqui é simbólico, porque o trono de Israel está sob a descendência de Davi. Sabemos que aqui é Jesus, o nosso rei. E o meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os porão por obra, e habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais, e habitarão nela eles e os seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E o meu servo Davi será príncipe deles para sempre. Versículo 26. E farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua. Eu os estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu santuário entre eles para sempre. E estará com eles o meu tabernáculo, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E saberão os gentios que eu sou o Senhor, que santificou a Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. E aí aqui são eventos escatológicos, ainda não aconteceram, mas eu creio pela fé que não há de demorar muito. Nós já estamos vivendo os tempos que apontam que o arrebatamento está muito próximo, e aí isso aqui acontece depois. Precisa antes acontecer o arrebatamento. Amém? Nós terminamos então o capítulo 35, 36 e 37. Entendendo um pouco o 37, a parte ali até o versículo 14, tem muita simbologia ali quando fala dos ossos secos, desse vale de ossos secos. Veja que Deus não restaura uma pessoa só. É um exército. É como um exército que é restaurado para se tornar o exército de Deus. E muita simbologia, muita conotação nesse 37. De forma direta e em primeira conotação para Israel, uma restauração espiritual que ainda não aconteceu. Como nação, a parte do 36, que restaura Israel como nação, começou a acontecer em 1948, mas como espiritual ainda não aconteceu. Agora, nós, como filhos adotivos de Deus, parte da família de Deus por adoção, por amor, também fazemos parte então desse exército de Deus. E a pergunta é: tem vida em você? Ou se mexer só escuta o barulho de secura? A vida, Deus é o dono da vida, não só dessa vida física, mas também espiritual. A minha vida espiritual está seca, ou a minha vida espiritual está viva, porque o Espírito de Deus habita em mim? São perguntas que cabem aqui do 37. É muito sério. Nós precisamos ver como nós estamos. Jesus veio no arrebatamento para a coletividade, chamado Igreja de Cristo. Corpo de Cristo. É coletivo, que nós temos que fazer parte. A restauração do Vale de Ossos Secos não é uma pessoa, também é coletivo. Veja, foi um vale, e no final ele fala como um exército, tá? Como um exército, né? Acho que aqui no 9 ou no 10. Um exército grande em extremo, versículo 10. Um exército grande em extremo. Então, não é um versículo, não é uma pessoa, é coletividade. Onde eu estou inserida? Eu estou contribuindo para que tenha vida espiritual? Ou estou como os outros ali, precisando de restauração? Precisando da vida, do sopro do Espírito de Deus novamente. Porque esses capítulos de Ezequiel falam muito sobre o nosso testemunho, sobre a nossa vida hoje. É
tem essas duas conotações, é para o povo de Israel, mas é também para nós, povo de Deus, por adoção. Amém? E aí estamos encerrando então essa leitura de hoje. Fiquem com Deus, gente. Obrigada. Que Deus abençoe e recompense por esse tempo aqui. E, saindo daqui, viva Colossenses 3:23. Pratique Colossenses 3:23. Amém? Fiquem com Deus e até amanhã.